Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo de número 57. Vinte e sete, 57 em diante. Ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentadas em frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus pela palavra do Senhor e pelo privilégio que temos de estar aqui, ó Deus, na tua casa, adorando o teu santo nome. Pedimos que tu venhas te revelar o teu querer a cada um de nós, pela prédica desta hora, que a palavra do Senhor inunde nos nossos corações e possamos exaltar e bendizer o teu santo nome. Cuida, ó Deus, pela tua palavra, na operosidade do teu Espírito, do nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele escolheu você. Vou repetir. Ele, Jesus, ele escolheu você. Quando nós olhamos para as Escrituras, lemos o texto do sepultamento. Jesus havia morrido, lá a partir do versículo de número 45, Jesus morre depois de ser preso, um julgamento completamente injusto, sem fundamentação jurídica, que os romanos tinham grande admiração para que toda a decisão pudesse estar firmada sobre a lei, mas Jesus recebe um julgamento injusto, errado, sem provas, e ainda com acusação infundadas. E ele logo depois, ele vai ser crucificado, e ao ser crucificado vem a morrer. E aí chega o sepultamento, que é o texto que nós lemos a partir do versículo de número 57. Então eles vão sepultar Jesus. Se nós pararmos, estamos no mês do Natal, e olharmos desde o berço até a sepultura, desde o nascimento até a morte, nós podemos com tamanha facilidade afirmar o seguinte: Jesus escolheu você. No primeiro evento que Jesus comparece, segundo o Evangelho de João, é uma festa, uma boda de casamento. E ao comparecer a essa festa, Jesus escolhe estar com a família. Quando termina o vinho naquela festa, Jesus então vai tomar a água e transformar em vinho. Ele escolheu ficar. Poderia simplesmente dizer: vamos embora, isso é um problema do casal, isso é um problema deles, eles estão começando o casamento, deveriam ter feito um orçamento suficiente, prestarem atenção na questão financeira para que não ficassem sem vinho. Muitas vezes nós achamos que Jesus não está preocupado com os mínimos detalhes da vida de cada um de nós. E nessa festa ele escolheu o casal. Isso mesmo, ele se preocupou com o casal. E ainda continua até os dias de hoje se preocupando com o casal. Nós encontramos em Marcos capítulo 10, por exemplo, Jesus ele está passando por Jericó. E há um cego sentado, e eles repreendem o cego dizendo, e o cego começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus para,
E eles dizem ao cego: ele não vai te ouvir. Ele grita cada vez mais alto. Jesus para, porque ele escolheu um mendigo para que ele pudesse socorrê-lo. Ele escolheu um casal na festa de casamento em Caná da Galileia. Mas ele escolheu na entrada de Jericó um mendigo, porque também, além da festa, além do casal, ele estava preocupado com aquele que estava passando dificuldade, passando necessidade. Ele escolheu Bartimeu, o mendigo de Jericó. Se nós avançarmos pelas páginas da Bíblia, nós vamos encontrar Jesus preocupado com os apóstolos, quando eles estão afundando, o barco afundando, e Jesus está no barco, e um apóstolo se levanta e diz: mestre, o senhor não está vendo que nós vamos afundar? Jesus se levantou, repreendeu a onda, repreendeu o mar, porque ele se preocupou com a liderança de sua igreja. Jesus se preocupou com o casal, Jesus se preocupou com o mendigo, Jesus se preocupou com a liderança de sua igreja. Jesus, ele estava o tempo todo, desde o berço até o caixão e até a sepultura, ele estava preocupado com as pessoas que estavam ao redor dele. O tempo todo, Jesus estava preocupado. Jesus encontrou a viúva de Naim. O filho havia morrido e ela estava chorando, e eles estavam indo para o cemitério. Ela iria enterrar o seu último sonho. Ela havia perdido o marido, o texto diz que ela era uma viúva, e ela estava indo para o cemitério levando o seu filho único que havia morrido. Jesus vê aquela caravana passando, e ele poderia ter ficado quieto no anonimato, deixando que seguisse adiante aquela caravana. Mas não, Jesus para aquela caravana que vai para o cemitério, e Jesus ressuscita aquele rapaz, porque ele se preocupou com aquela mãe que estava perdendo o seu filho. Desde o berço até o caixão, e do caixão na sepultura, Jesus fez escolhas a favor das pessoas que estavam ao seu redor. O tempo todo ele estava preocupado com um e com o outro. Muitas vezes nós, quando estamos em dificuldade, nós perdemos a capacidade de perceber ou de nos preocuparmos com as pessoas que estão ao nosso redor, daqueles que estão precisando de nós. Jesus estava na cruz do Calvário, sofrendo uma dor intensa, uma coroa de espinho enterrada em sua cabeça, e ele ali com pregos nas mãos, pregos nos pés, sofrendo uma dor que nós não temos a capacidade de imaginar a intensidade dessa dor. E uma pessoa que estava crucificada ao seu lado, com muita dificuldade, porque o peso do corpo pressionava o diafragma e a pessoa tinha dificuldade de respirar, e com muita dificuldade ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus se preocupou com ele também, embora ele mesmo estivesse crucificado. Jesus olhou para o lado e disse: em verdade vos digo. Essa é uma das expressões que nós encontramos mais vezes repetidamente no Novo Testamento. No grego, lego, lego, e elo, lego, lego, homi. Jesus, ele diz: em verdade vos digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele se preocupou com o casal, ele se preocupou com Bartimeu, ele se preocupou com a viúva de Naim, ele se preocupou com os apóstolos, e ele se preocupou com aquele homem que estava crucificado ao seu lado, embora ele mesmo estivesse enfrentando muita dificuldade. Do berço até o caixão, Jesus se preocupou com cada pessoa que estava ao seu redor. E esta noite eu quero dizer a você: Jesus se preocupa contigo também. Ele está preocupado com a sua vida, ele está preocupado dia após dia como você está vivendo. E muitas vezes nós estamos à semelhança daquela viúva de Naim,
nós estamos vivendo um luto, e há pessoas que vivendo o luto, Jesus está preocupado com aqueles que estão vivendo o luto. Há pessoas que estão enfrentando a dificuldade dos apóstolos no barco, pessoas que estão afundando, o negócio está afundando, a sua profissão está afundando, mas eu quero dizer a você que Jesus está preocupado também contigo. Há pessoas que estão como o cego Bartimeu, elas não têm mais coisa alguma, não possuem, me permitam, não possuem nada, mas Jesus está preocupado contigo também. Ele se preocupou contigo. Você vai dizer, mas não tem um texto bíblico, pastor, que diga que ele se preocupou comigo. Diz a Bíblia, a palavra de Deus, que ao terceiro dia, depois que estava aqui nessa sepultura que nós lemos, você sabe o que foi que aconteceu? Ele ressuscitou. Sabe por causa de quem? Por minha causa e por sua causa também. Ele ressuscitou para que você pudesse ter salvação. Ele estava preocupado contigo, por isso ele ressuscitou. Se Jesus não ressuscitasse, não haveria igreja, não haveria oração, não haveria hinos para que pudéssemos louvar, não haveria reuniões, se ele não tivesse ressuscitado. Quando Jesus ressuscitou, ele estava preocupado contigo.